Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não nos será tirada. Jesus, Lucas 10:42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas, em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que,
em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outras. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o todo melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não será tirada, disse-nos Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Do livro Fonte e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. E assim iniciamos o nosso trabalho desse sábado, agradecendo a todos que foi nos dado o direito de usufruí-lo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente praticados, pois são teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pré-estreia hoje, festa doutrinária dos 140 anos da nossa Benedita Fernandes. Passou por Penápolis também, né? Contagem regressiva para o evento dias 24 e 25 de junho. Benedita Fernandes, o legado da educação, passado, presente e futuro. 140 anos de nascimento, dia 27 de junho de 1883. Falecimento não dá, né, Roberto? Então, vamos ter a comemoração dos 140 anos da nossa Benedita Fernandes. No próximo dia 3 de junho, terá início o curso da doutrina espírita, mediunidade e evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Se você deseja saber e conhecer de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde irei, por que sofreremos, como viver melhor e mais felizes. Então, a partir do dia 3 de junho, um sábado, as aulas das 15 às 16h30 aqui no Kardec. No próximo sábado, a exposição doutrinária será a cargo do nosso companheiro de Birigui, Ricardo Azevedo Novaes, que vem falar o tema Perdão e Não Julgamento. E hoje a nossa exposição é do nosso companheiro Roberto César dos Santos, presidente da USE, em Araçatuba, com o tema A Arte de Servir, no livro Pão Nosso, lição 4. Roberto, o tempo é todo teu. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Como foi colocado, vamos falar o tema A Arte de Servir. Nós encontramos esse assunto no livro Pão Nosso, capítulo 4. Esta obra tem 180 capítulos, 180 lições. Se a gente aprender uma por dia, são 180 dias que a gente vai estar exercitando o Evangelho continuamente. E é uma obra, né, psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nessa obra,
como em várias outras que o Emmanuel traz a lume para todos nós, ele extrai do Evangelho uma pequena passagem. E essa pequena passagem ele desdobra esse assunto para uma melhor compreensão da nossa parte. E Emmanuel faz o desdobramento do que está escrito lá no capítulo 20, versículo 28 de Mateus, e que diz exatamente isso. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é uma frase muito forte, principalmente porque nós abrimos aqui, né, essa palestra, essa pequena exposição, com uma canção do Carlinhos, né, Conceição, que ele fala dessa proposta de Jesus. Jesus ele está falando dele próprio, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então vamos pensar o seguinte: nós precisamos entender um pouco o que significa será filho do homem. Afinal, o homem, que eu saiba, não tem útero, né? Pelo menos até o momento não é possível. Por que Jesus utiliza-se dessa expressão? Essa expressão ela pode ser entendida da seguinte forma: não precisa do útero materno, porque se trata de um espírito já com toda a evolução possível. Então ele não precisa reencarnar. Trata-se de um espírito puro, um espírito que já adquiriu tudo aquilo que ele precisava. Então ele não precisaria de um útero para poder estar aqui. Um exemplo bem prático disso é quando Jesus faz uma referência a João Batista, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 28, em que Jesus diz assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Ou seja, aquele que precisa reencarnar, ninguém ainda aqui na Terra é maior que João. Mas aí Jesus faz um adendo. Porém, né, todavia, entretanto, contudo, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, olha só essa questão. Então, ele está falando, ele é o espírito de alta envergadura espiritual, evoluidíssimo, que esteve aqui na Terra, porém, ele ainda não é um espírito crístico. Ele não atingiu o ápice da sua evolução. Então, por isso que ele é o menor no mundo crístico. Agora, Jesus não. Jesus já atingiu toda a sua evolução, tudo aquilo que ele poderia seguir. Então, ele não está preso ao ciclo reencarnatório. Jesus já não está mais preso a esta condição. Então, ele pode chegar e falar, vou aparecer lá na Terra. E vem, pronto. Mas ele não vem de uma forma aleatória. Ele vem por um sentido, por alguma questão. Então, segundo os estudiosos, né, que eu fui pesquisar a respeito disso, essa afirmação de Jesus ele faz pelo menos 31 vezes em Mateus, se referindo a ele mesmo nessa condição. E ele veio fazer o quê? Servir. O que é servir? Servir é uma palavra do latim que significa servitium, ou seja, escravidão, servidão, servo, ou seja, escravo. Essa palavra tem origem, né, então, nessa condição, aquele que veio para servir alguém ou cumprir determinados deveres. Então, quando a gente pensa nisso, né, nessa questão de servir, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, ela coloca alguns verbetes no livro Repositório de Sabedoria, e ela diz assim: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Servir, né, quer dizer que você não está esperando nada em troca. Se eu espero 1 de gratidão, eu estou servindo errado. É simples assim, não tem sim, não tem meio termo. Não, é exatamente isso. Se eu não servir sem interesse, eu não estou fazendo a coisa certa.
E ela termina: ama e coroarás as horas de luz, serve e adornarás o coração de intermina ventura. Então, quando a gente serve com o propósito de seguir em frente, não ficar esperando nada de satisfação dos demais, então a gente vai ter uma felicidade plena. Quando a gente aprender isso, com certeza nós viveremos num mundo muito mais feliz, muito melhor. Mas a gente ainda está engatinhando nesse processo, porque infelizmente nós muitas vezes fazemos as coisas esperando que alguém retribua ou que alguém esteja vendo aquilo que a gente está fazendo. Esse é um mal que, infelizmente, nós carregamos conosco, precisamos fazê-lo sem esperar recompensa nenhuma. Se alguém já dividiu o pão com alguém que esteja precisando, sabe a satisfação que isso traz ao coração. A alegria que a gente sente e que não precisa contar para ninguém. Não precisa contar para ninguém. A gente fica numa felicidade que vocês não fazem ideia. Eu estava conversando com o João agora há pouco, que eu mandei uma foto do trabalho que a gente tem na instituição Nosso Lar, lá em Araçatuba. Nós atendemos hoje 400 famílias. Todos os sábados nós entregamos uma sacola de legumes e uma cesta básica por mês para essas famílias. E aí eu tirei uma foto da minha turminha, são 80 alunos. O que eu vou ensinar para essas pessoas? Eu não sei fazer nada, sei falar do Evangelho, vou falar do Evangelho. E aí vocês não imaginam a satisfação que a gente tem quando alguém chega e fala: olha, aquela palavra que você está levando tem mudado a minha vida, tem me ajudado muito. Gente, isso é uma alegria que não tem preço. É uma coisa maravilhosa. Então, se a gente puder fazer isso sem esperar nada de ninguém, porque a gente está semeando, E essa semeadura, ela é livre da nossa parte. Então, nós temos que aproveitar esse momento. No livrinho Minutos de Sabedoria, acho que todo mundo conhece, Editora Vozes, católica, mas o autor é espírita. Tanto é que ele teve que deixar lavrado em cartório que ele era espírita, mas antes de ser espírita ele tinha feito inclusive seminário, então ele ia ser padre, E por conta disso ele tem essa obra que foi doada para a Igreja Católica. Mas todos nós conhecemos e sabemos da profundidade espiritual que tem aquele livrinho. E ele fala assim: para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos: amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe na evolução. Então, quando a gente fala em servir, quando a gente fala em Jesus, que veio para servir, o que a gente pode entender dessa frase que Jesus usou? Que eu não vim para ser servido, mas para servir. A gente pode entender mais ou menos assim: gente, eu não precisaria estar aqui. Eu já conquistei a minha evolução, já conquistei aquilo que eu precisava. Mas como eu tenho profundo amor e carinho por todos vocês, eu vim aqui para ensinar que as coisas têm que ser dessa forma. Nós temos que servir, nós temos que ajudar. Por quê? Segundo Emmanuel, ele nos diz: quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E a responsabilidade de Jesus é imensa. Haja visto ser ele o nosso governador planetário. Quando o Carlinhos Conceição fala amigo sideral, é justamente por isso. Ele é aquele que comanda tudo aquilo que nós temos aqui. E ele é tão importante que no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual que é o nosso modelo, qual que é o nosso guia, a resposta é a mais curta: Jesus.
Então, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Mas aí, quando a gente pensa em Jesus, a gente se lembra de um livro chamado A Caminho da Luz, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E nele, Emmanuel revela o seguinte: Jesus, um dos engenheiros siderais, tomou das mãos de Deus a matéria, a energia para a formação do nosso planeta. Vamos pensar o seguinte: 4,8 bilhões de anos atrás, surgimento da Terra. Quem fez? Jesus. Jesus já era Jesus. Ou seja, a gente tem muito arroz e feijão para comer ainda para chegar perto dele, né? Se ele está 4,8 bilhões de anos-luz, no mínimo, na nossa frente. Já evoluído. Então, por isso, no mínimo, na nossa frente. Então, a gente tem que caminhar muito. Tem muita coisa para fazer. Mas ele disse uma frase importantíssima para a gente. Meu pai trabalha até agora e eu também. O que Jesus está demonstrando aqui, gente, é que não existe privilégio. Na criação não existe privilégio. Ninguém aqui é privilegiado. Ninguém em qualquer lugar no mundo é privilegiado. Todos nós temos obrigações, todos nós temos missões a cumprir. Todos nós temos tarefas que nós precisamos desempenhar enquanto estamos aqui encarnados. Então, ninguém foi criado para contemplação, ninguém foi criado para um céu adornado de estrelas, só achando que tudo é lindo, maravilhoso, sem esforço. Nós só vamos conquistar esta perfeição trabalhando muito, servindo muito. Então a gente precisa servir. Tem uma frase que eu não sei se eu vou saber falar direitinho, mas que é o Divaldo que diz. Ele diz mais ou menos assim: quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. É simples assim. Porque quando a pessoa não consegue servir, significa que ela ainda está anestesiada, está vivendo num mundo egoístico, que ela só pensa nela própria. Nós só crescemos quando nós nos relacionamos com os outros, com aqueles que estão aqui nessa jornada conosco. Então é importante a gente pensar nisso. Mas é importante também que Jesus está sempre disposto a nos socorrer. Tanto que ele diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, a frase de Jesus é importante e interessante a gente pensar. Ele fala: vos aliviarei. Ele não fala: vou tirar o peso das tuas costas. Eu vou te dar um refrigério, vou te dar uma ajuda, vou te sustentar nas forças. E às vezes a gente acha que as coisas acontecem na nossa vida por uma sobrecarga, né? Deus deve estar me confundindo com o Rambo, né? A gente já até já viu essa frase muitas vezes colocada. Por que será isso? Será que toda a carga vem além das nossas forças? E eu me lembro de uma história de uma senhora que, certa feita, viúva, com filhos pequenos, um monte de dificuldade que ela estava passando, ela fez uma oração antes de dormir, muito sentida, rogando a Jesus amparo e proteção e que trouxesse um alívio para a sua cruz, que estava muito pesada. E neste momento ela dorme, se desdobra, vai ao mundo espiritual. E lá chegando, ela se depara com uma sala imensa, cheia de cruzes, de madeira, de isopor, de ferro, de cimento, de vários materiais, de vários formatos, de vários tamanhos, de vários pesos. E aí ela escuta um emissário dizendo o seguinte: olha, está vendo essas cruzes? Jesus ouviu as tuas preces. E ele pede que você escolha uma
que esteja mais adequada à sua condição. Você escolha com bastante sabedoria uma cruz e aí você pode voltar para o mundo. E ela vai começar a escolher, ela começa a testar as cruzes, né? Não, essa está pesada, essa está leve demais, aí também não, né? E ela foi testando até que uma ela se ajustou nela. Ela falou, essa está boa, essa vou dar conta perfeitamente. Aí ela começou a sair para voltar, né, com a sua cruz. E aí ela escutou do emissário, olha, atrás de toda a cruz tem um nome da pessoa que é dona dessa cruz. Dê uma olhada no nome que está na tua cruz. E quando ela olha, para a surpresa dela, é o próprio nome dela que lá está escrito. Então, as cruzes, as dificuldades, são criadas por nós mesmos. Então, nós temos condições de carregá-las, né? Então, Jesus fala isso. E quando a gente serve, pode ter certeza, fica muito mais leve. Muito mais leve. Porque nós vamos exercitar o coração, os músculos dos braços, das pernas, e isso nos torna mais fortes, né? Nós não vamos na academia para conquistar músculos, conquistar uma forma física melhor. Fazer o bem é exatamente isso. Conquistar músculos do coração, mas da alma principalmente. O Carlos Torres Pastorino tem uma obra que eu aconselho a todos estudarem, só que ela é um pouquinho comprida, porque ela tem 8 volumes. Chama Sabedoria do Evangelho. Ele destrincha todo o Evangelho, trazendo conceitos, inclusive da hermenêutica, ou seja, conceitos mais profundos do que o Evangelho traz. E ele diz assim, aqueles que seguem o Cristo têm como essencial servir através do amor e amar através do serviço. Olha que coisa linda, né? Servir através do amor. Pode cutucar. Eu deixo cutucar. Pode cutucar. Aí... O Chico Xavier, trabalhador incansável, né? A gente sabe o quanto ele trabalhava e tem trabalhado por nós todo esse tempo. Ele dizia assim, toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista para o retorno. Gente, é uma folga que a gente tem quando a gente está servindo. E aí? A gente vai perder essa oportunidade? Eu não quero problema, então vou trabalhar, vou me ocupar ajudando quem precisa. Então isso é essencial, né? Todo esse trabalho é essencial. E vamos pensar o seguinte, tudo na natureza serve a um propósito. Vamos pensar o seguinte, lá nas altas esferas temos Jesus, temos outros espíritos que estão nos socorrendo, nos atendendo às necessidades. E aqui, os seres micro, será que eles também produzem alguma coisa? Será que eles trabalham? Então, em todos os reinos, a gente vê um ciclo de vida. Vamos pensar o seguinte, o grilo come a plantinha, certo? O sapo come o grilo. Vem a cobra e come o sapo. Vem um outro animal e come a cobra. E aquele animal morre. Ele vai ser decomposto por seres microbiológicos ali na Terra, que vai incorporar todos aqueles nutrientes à Terra. Os vermes vão decompor tudo e volta a ser planta. Vai dar origem de novo. Então, tudo tem um ciclo. E quando a gente fala isso, não tem jeito de não lembrar do Chico, né? Que uma vez um confrade chegou para ele e falou, nossa, Chico, você é o máximo. E teceu um monte de elogios para o Chico, e o Chico responde, meu irmão, não fala assim comigo não, eu não passo de um verme. Emmanuel, do lado dele, fala, opa, espera aí. Ele diz assim para o Chico, o verme é um excelente funcionário da lei.
Olha só. Preparando o êxito da sementeira pelo trabalho constante no solo, e funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor na natureza. E aí o Emmanuel vem com a cacetada. Não insulte o verme, pois comparando-se a ele, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Aí a gente pergunta o seguinte: o Chico não podia se comparar a um verme porque ele não tinha condições de fazê-lo, segundo Emmanuel. E a gente, que não fez um terço? Nessa hora eu me senti pior que o verme do cocô do cavalo do bandido, por conta dessa situação. Porque, gente, se o Chico, que fez o que fez, não pode ser comparado a esta condição, imagina a gente. Se a gente está longe do Chico, a gente está muito mais longe de Jesus. Quando será que a gente vai despertar, acordar para essa realidade? Então nós precisamos, aqui, enquanto encarnados, desempenhar as nossas tarefas, as nossas missões. Nós fomos colocados no lugar exato onde nós precisamos trabalhar, onde nós precisamos executar tudo isso. E vale lembrar, gente, aqui eu vou fazer uma crítica a mim mesmo, ao movimento espírita em geral. Muitas casas surgiram, por quê? Porque as pessoas não concordavam com os dirigentes e tudo mais, então outras casas surgiram. Então a gente vai pulando de casa em casa, vai mudando de centro, vai mudando de religião, vai mudando de situação, tentando arrumar um lugar para trabalhar, para servir. E o Chico ele dizia o seguinte: meu filho, eu te pergunto, por que mudar de pobres? Nós temos que trabalhar e servir no lugar em que nos situamos. Nós já falamos há alguns anos que aqueles que ficam procurando lugares para servir, nunca encontra, não vai achar. Porque nunca as coisas vão estar de acordo com aquilo, né, que ele quer. Nós estamos com aqueles que Deus colocou em nosso caminho e com eles temos que cumprir o nosso dever e com as nossas obrigações. Então a gente não pode permitir, né, que esse egoísmo, esse orgulho da nossa parte nos impeça de trabalhar, de servir, de fazer aquilo que a gente precisa, né, de executar a nossa tarefa. O Pai, segundo Emmanuel, forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. E aí nós temos que ser exemplos. Nós temos que ser exemplos dos demais. Tem uma canção que diz assim: pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Alguns desbravaram algumas estradas por onde eu caminho hoje, mas eu também tenho que desbravar outras estradas. E alguém vai me seguir. Às vezes a gente acha que não, mas somos espelho para muita gente. Nós somos uma imagem. Às vezes a gente acha que não, mas muitos estão nos olhando neste momento. Então nós precisamos servir sempre, sempre que possível. Vale lembrar aquele ditado: se a palavra convence, o exemplo arrasta. E isso representa exatamente essa questão, que nós temos que fazer sempre a nossa parte. E o Emmanuel, nesse texto, ele diz ainda: não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. E aí a gente pega um exemplo de um servidor de Jesus,
que na época de Jesus estava em cima de uma árvore e que ouviu o mestre dizer: desce daí, Zaqueu, que eu preciso falar contigo. Aí ele reencarna no Brasil como Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes desencarna, e quando ele chega no plano espiritual, perguntaram para ele, né? Ô, doutor Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando você chegou no plano espiritual? E ele fala: foi quando Celina, um espírito celeste, enviada de Nossa Senhora, ela me desperta. E ali eu encontro todos os meus familiares. Mas ouvia um barulho ao longe, não sabia distinguir o que era, e Celina me chama: levanta, Bezerra, e vem cá ver. E quando ele vai olhar pela janela do quarto onde ele está, ele vê uma multidão de pessoas. E aí ele, emocionado, se ajoelha e pergunta: mas quem são esses? Eu não conheço. E aí Celina explica: são aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Então todos aqueles que foram cuidados por Bezerra estavam ali, num preito de gratidão por tudo aquilo que ele tinha feito. Mas 50 anos depois, ainda trabalhando no plano espiritual, uma festa imensa, inclusive dizem que Chico Xavier participou dessa festa, e que ele narra que Celina novamente se apresenta e fala: Bezerra, eu trouxe um recado de Maria. Você está convidado a ir para qualquer planeta para continuar o seu trabalho, a sua evolução. E ele ajoelha também nesse momento e peça a Maria que eu continue aqui na Terra, porque enquanto houver um necessitado, um sofredor, eu quero permanecer para socorrer a todos esses. E ela vai, conversa com Maria e retorna. E Maria tinha garantido para ele que ele pudesse ficar o quanto ele quisesse para socorrer a todos. Esse é o intuito daquele que serve. Ou seja, ele está ali à disposição para socorrer quem precisa. E a gente precisa aprender essas lições para que nós possamos nos comportar assim. Né? Porque nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, e nós precisamos socorrer uns aos outros. Nós não somos ilhas, somos seres humanos que precisamos estender os nossos braços e socorrer aqueles que precisam. E aí a gente se lembra o seguinte: muita gente fala: ah, mas eu não sei fazer nada, eu não vou fazer nada, porque eu sou um espírito tão ruim, tão imperfeito. Gente, mais ruim e imperfeito que eu está para nascer ainda. Eu sei das minhas dificuldades, né? Mas aí a gente se lembra, não tem como não lembrar de Chico, né? Quando o Chico um dia estava lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele é chamado por algumas pessoas que dizem: Chico, um cego aqui da nossa região, ele estava sendo conduzido por uma pessoa que estava embriagada e ele caiu da ponte e está todo machucado e está precisando de assistência. Você pode socorrê-lo? Perguntar isso para o Chico, né? É claro que ele vai socorrer. Ele foi, alugou um pequeno quartinho para que o cego pudesse ali se acomodar, mas o Chico tinha um problema: ele trabalhava na venda do seu felizardo durante o dia. Então ele não podia ficar com esse homem, porque ele precisava de cuidados durante o dia. Então ele colocou um anúncio no jornal. À noite ele passaria a noite com o doente, e durante o dia ele precisava de alguém que pudesse socorrê-lo. Mas ninguém se apresentou. Até que um dia, duas moças, foram se apresentar para o Chico e falou: Chico, a gente está aqui, mas será que a gente pode ajudar?
E o Chico diz: como não, minhas irmãs? Eram as 2 prostitutas mais conhecidas de Pedro Leopoldo para socorrer aquele necessitado. E aí o Chico, toda vez que ia render as moças, ele fazia uma prece e ali eles conversavam um pouco. E passaram vários dias nesse trabalho. O Chico ficava com o doente durante a noite e elas durante o dia. E nisso passaram-se os dias, o cego melhorou, ele voltou à sua saúde. E no último dia das despedidas, fizeram uma prece. Estavam os 4 ali chorando, né, porque fizeram um laço de amizade entre todos eles. E as meninas falaram para o Chico: Chico, nós estamos nos despedindo de você, porque nós estamos nos mudando para Belo Horizonte e vamos mudar de vida, porque esse trabalho e as suas orações mudaram o nosso pensamento e a nossa percepção da vida. Uma foi trabalhar como numa lavanderia, algum tempo depois ela veio a desencarnar, e uma outra se tornou enfermeira em Belo Horizonte. Então a gente vê o poder do servir, que pode transformar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. E não importa se a gente tem imperfeições, nós podemos fazer um cadinho que seja para socorrer a quem precisa. Então que a gente pense nisso. A arte de servir é de se colocar à disposição de Jesus para que Ele possa se utilizar de nossos braços, de nossa voz, de nossas pernas, de tudo que nós temos à disposição para ajudar a este mundo que está combalido. Muita paz a todos e que Deus abençoe. Roberto, muito obrigada pela palestra tão grandiosa, né? Tão maravilhosa, a arte de servir. Muito obrigado, agradeço em nome de todos. E assim, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão tão querido, que foi mencionado com tanto carinho na palestra desta noite, e que agora nós possamos ligar os nossos pensamentos espiritualmente, dizendo: Mestre, muito obrigado, obrigado por tudo. Agradecer é o mínimo que nós podemos fazer diante da nossa pequenez, pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito, pela sua doçura, pela sua bondade, por se aproximar de nós com tanta leveza. Muito obrigado, Mestre. E assim agradecemos a espiritualidade desta casa, pela presença. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um sábado. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, recebam as nossas vibrações mais carinhosas. Pedimos pela água que está sobre a mesa, que elas possam receber todo o medicamento necessário, as boas energias, e que ao fazer uso dela, nós possamos sentir o seu benefício, possamos retornar para os nossos lares muito melhores do que quando aqui adentramos, e que no próximo sábado possamos nos reencontrar aqui novamente, sobre a vigilância e o amor de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Assim, agradecidos que somos por tudo, damos encerrados os trabalhos dessa noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.